estamos de volta com mais conteúdos da nossa disciplina Gestão de Compras, né? Gestão de Materiais. Agora com o terceiro bloco, né? E nesse terceiro bloco a gente vai destacar os conteúdos de compras e transportes. Já falamos em logística, alguns pontos principais aí da logística, e aí vamos seguindo de acordo com a divisão do material na nossa apostila, a apostila da disciplina, né? Dessa forma, ficou então o conteúdo de compras e de gestão de transportes para a gente trabalhar agora no terceiro bloco. Bom, com relação a compras, é importante a gente saber que para comprar é necessário estratégia. É preciso que a empresa tenha uma estratégia de compras, né? As empresas maiores têm um setor de compras bem definido, né? Um setor que fica próximo do setor de produção e que vai cuidar para que os materiais para a produção, todo o material, todo o insumo necessário para a produção chegue no setor produtivo no momento certo, da forma correta e com a qualidade esperada. Então, para a estratégia de compra, ela deve envolver qualidade, quantidade, preço e entrega. São pontos que têm que ser observados lá pelo setor de compras na hora da compra, né? Eles vão fazer toda a negociação, vão fazer levantamento de preço, né? Cotação de preço, aquele contato com os fornecedores, né? Tem que ter uma gestão desse relacionamento entre empresa e fornecedores para garantir que os materiais cheguem à empresa, né, que sejam comprados na quantidade correta, com a qualidade correta, vendo a questão do preço, né, porque esse preço vai influenciar no preço do produto final, do produto que eu vou vender. Esse preço vai influenciar no valor que o cliente vai comprar aquele produto, e é importante ser negociada essa questão do preço também, garantindo sempre a qualidade e a entrega. Trabalha-se com o tempo, com a organização do tempo para atender ao cliente no momento em que ele necessita. Então, na hora da compra dos materiais com os fornecedores, essa questão da entrega, da data de entrega, período de entrega, tem que ser bem acordada, né? Então, tudo isso é pensado pelo setor de compras no momento de entrar em contato com o fornecedor, fazer a pesquisa e decidir por qual fornecedor escolher, qual fornecedor é que vai fornecer aquele material que a empresa está precisando para o seu processo produtivo de algum material ou de alguns materiais, né? Toda atividade empresarial requer matérias-primas, né? Ainda que seja trabalhando com serviços, né? Ou mesmo com a produção de alguns produtos ou de mix de produtos, é preciso ter matéria-prima, materiais, máquinas, equipamentos, né, para poder operar. E o setor de compras vai cuidar de toda essa aquisição, né, de todo o processo aquisitivo desse material, dessa matéria-prima, né? O processo produtivo, o início de cada operação exige materiais e insumos, né? E ao longo do processo vão surgindo necessidades que devem ser planejadas para que o setor de compras cuide em adquirir esses materiais, essa matéria-prima, para que ela esteja lá à disposição para o processo produtivo no momento correto. O Chiavenato, ele diz que as empresas estão reduzindo o leque de fornecedores para transformá-los em partes integrantes do processo produtivo. Então, essa relação entre empresa e fornecedores, ela tem se estreitado a ponto de transformar alguns fornecedores em terceirizados, né, para que tenha a garantia da questão da qualidade, do tempo, especialmente o tempo de entrega. Então, as empresas têm estreitado esse laço entre fornecedores e empresas, seu setor de aquisição de materiais. O objetivo da área de compras, né, é a aquisição de materiais, de componentes para suprir as necessidades do sistema produtivo, e nas quantidades corretas e com os prazos sendo garantidos. A busca da melhor qualidade, se procura a produção de produtos com a máxima qualidade para atender aos clientes, satisfazer aos clientes que são cada vez mais exigentes. É claro que esse processo deve iniciar desde a aquisição da matéria-prima. Com a matéria-prima de má qualidade, muito dificilmente eu vou produzir um produto final, eu vou ter um produto final com qualidade. Então, é um ponto que deve ser observado
pelo setor de compras para garantir que a produção seja de qualidade, que a gente tenha um produto de qualidade para oferecer ao cliente, que é isso que o cliente espera. Então, eles vão buscar também os melhores preços. A gente sabe que a empresa, para existir, para sobreviver, ela precisa lucrar. Então, ela precisa conseguir bons preços para sua matéria-prima, para que o processo produtivo não saia tão caro e que o produto ele possa chegar ao cliente num preço acessível, que o cliente possa realmente adquirir aquele produto. E as melhores condições de pagamento também. Então, tudo isso é acordado, é feito pelo setor de compras no contato com os fornecedores. Então, busca a melhor qualidade da matéria-prima, dos materiais, dos insumos, busca também os melhores preços e as melhores condições de pagamento, né, para que a empresa consiga cumprir com os seus prazos, cumprir com o que foi acordado, né, aí ao longo do processo. O setor de compras vai pesquisar, vai localizar, vai desenvolver e manter fontes de suprimento, né? É complicado depender apenas de um fornecedor de uma matéria-prima específica, né? Uma matéria-prima X. É importante que o setor de compras tenha esse contato, né? E que mantenha essas fontes de suprimento, né? Para um caso de uma necessidade urgente ou para o caso de uma dificuldade com algum fornecedor, tem um outro fornecedor que possa suprir aquela necessidade. Então, tudo isso é trabalho do setor de compras. O setor de compras ele é um subsistema, né, orientado para fora da empresa, ele está voltado para os fornecedores externos, esse contato é muito próximo, é incessante. Diariamente, o setor de compras está voltado para os seus fornecedores, né? E o setor de compras interage também internamente com a empresa, né? Com o planejamento e controle da produção, com a engenharia do produto, né? Na hora de se desenvolver um produto, é preciso estar em contato com o setor de compras, porque o setor de compras precisa entender para a produção daquele produto qual é o material que vai ser necessário, a matéria-prima, os insumos, como é que deve chegar essa matéria-prima, em que momento deve chegar. Então, tudo isso é importante que o setor de compras saiba, que ele tenha essas informações. Por isso, o contato com a engenharia do produto, o contato com o controle de qualidade, né, se visa-se a produção com qualidade, produtos com qualidade, o setor de compras ele precisa saber disso. Ele precisa saber qual é o nível de qualidade dos produtos que ele precisa adquirir, né, da matéria-prima que ele precisa adquirir, para que aquele produto saia da forma como ele foi projetado pela engenharia do produto. E como o cliente vai esperar encontrar nas prateleiras, nas lojas, por aí afora, onde ele vai adquirir aquele produto. Precisa estar em contato com o controle de estoques. Esse é um contato também incessante, porque o setor de compras vai adquirir todo o material necessário para a produção e ele precisa saber o que tem em estoque. Alguns materiais, alguns insumos para a produção vão precisar ficar arquivados, armazenados, na verdade, na empresa. Então, o setor de compras precisa ter a informação real de qual é o estoque da empresa desses materiais, para que ele saiba o momento de adquirir esse material, o momento de fazer a cotação, o momento de estar com esse material dentro da empresa para ou suprir aí o estoque ou já diretamente para o setor produtivo. A gente sabe que o Just in Time trouxe essa realidade, né, da produção enxuta, de ter estoque mínimo, e aí nesse momento é que é bem sensível esse contato de compras, setor de compras com o setor de estoque. É preciso saber exatamente qual é o estoque real da empresa, para que o setor de compras esteja alinhado e sabendo qual é o momento de adquirir novos materiais, novas matéria-prima. E também com o financeiro, porque o setor de compras ele vai trabalhar com compras, com pagamentos, com essa questão dos prazos para pagamentos, então tem que estar sempre em contato com o setor financeiro, às vezes até fisicamente dentro da empresa, o setor de compras fica próximo do setor financeiro, setor contábil, exatamente porque precisa também desse contato, precisa desse trabalho conjunto. Compras vai comprar, o financeiro vai pagar, e eles precisam estar aí alinhados para que isso seja feito da melhor forma possível. As etapas de compras eu coloquei aí nos slides para vocês, para que vocês acompanhem, né?
Então, tem a análise das ordens de compras recebidas, tem a pesquisa, a identificação, a seleção dos fornecedores, a negociação dessa ordem de compra com o fornecedor selecionado. Então, existem alguns fornecedores ali nos contatos com a empresa, vai precisar ser selecionado de acordo com aquilo que vai ser comprado, né? Precisa identificar qual é o fornecedor que vai fornecer naquele momento. O acompanhamento do fornecimento e da entrega das ordens de compra, que a gente chama de follow-up, e o recebimento do material daquela ordem de compras. Então, ele acompanha desde a análise, né, da necessidade, né, que é passada para o setor de compras, que é uma ordem de compras que vem lá do setor produtivo. Eles vão identificar aquele material, vão pesquisar qual é o fornecedor, vão manter o contato, fazer aquela pesquisa, vão negociar com o fornecedor, acompanhar esse fornecimento, né, até porque se um material não chega no prazo que foi estabelecido, o setor produtivo vai entrar em contato com o setor de compra para saber o que foi que houve. Então, o setor de compras precisa fazer o acompanhamento desse fornecimento, né? Em que momento o fornecedor entregou aquele material na empresa, né? E que foi dado baixa naquela ordem de compra. E o recebimento do material para que seja ou estocado, né, lá no estoque da empresa, ou que seja encaminhado para o setor produtivo no momento específico lá da produção. Então, isso vai depender do tipo de atividade da empresa, do tipo de produto que vai ser produzido, e aí o setor de compras vai fazer esse acompanhamento, né? Outro ponto que a gente deve falar agora é sobre o transporte, a distribuição e a logística. A logística, ela torna possível a distribuição de produtos e a prestação de serviços e pode influenciar fortemente nos resultados da empresa. A gente já estudou um pouco de logística, né? Já vem estudando ao longo dessa disciplina, e a gente vê a importância dessa distribuição, desse trabalho para a empresa. Pode influenciar muito na imagem da empresa, na satisfação do cliente, né? Então, é um ponto muito sensível e que precisa ter uma atenção redobrada da empresa. Por isso que a gente vê aí o estouro dessa expressão logística, dos cursos voltados para essa área, exatamente pela importância que esse setor tem, que essa área tem dentro das empresas. A logística, ela tem atividades primárias, né, e atividades secundárias. Entre as atividades primárias, a gente tem o transporte. Então, das 3 atividades que a gente considera como atividades primárias da logística, o transporte está lá em primeiro lugar, juntamente com a manutenção dos estoques e com o processamento de pedidos. Então, são 3 pontos cruciais, digamos assim, da logística. Ela identifica aquelas atividades que são mais importantes para a logística, né? E aí essas atividades são o transporte, né, daquele material, daquele produto, para ele chegar até lá, onde ele deve realmente estar, que é acessível ao cliente, dentro das lojas, das lojas de departamento, né, independente aí do setor em que atua aquela empresa, e precisa também ter um cuidado redobrado com a manutenção dos estoques, porque é preciso atender aos pedidos, né? Atender aos pedidos dos lojistas, atender ao cliente, é preciso ter um estoque para suprir aquela necessidade, aquilo que a empresa se propôs a oferecer. E o processamento de pedidos. Então, essas atividades são consideradas primárias, porque elas contribuem com a maior parcela do custo total e elas são essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa logística. Então, o transporte está aí entre as principais atividades logísticas. Ele se refere aos vários métodos que se pode utilizar para movimentar produtos, né? E aí, no nosso caso, a gente está pensando mais aí na questão da entrega já ao cliente. Então, as formas, né, os vários métodos que a empresa vai utilizar para fazer com que aquele produto chegue às mãos do cliente.
Então, para isso tem métodos diferenciados, que vão variar de acordo com o tipo de produto, né, o tipo de operação daquela empresa, né, a urgência ou não daquele produto chegar às mãos do cliente. Então, tudo isso vai ser observado na hora de selecionar o método de transporte daquele produto ou daqueles produtos, daquele mix de produtos. A administração da atividade de transporte, ela geralmente envolve decidir-se quanto ao método de transporte, aos roteiros que serão utilizados e à utilização da capacidade dos veículos. Então, tudo isso a empresa vai precisar organizar e pensar para fazer com que o produto chegue às mãos do cliente no momento certo e com a qualidade certa. Então, é muito importante essa questão do cuidado na hora de selecionar qual vai ser o método de transporte, para garantir que aquele produto chegue da forma correta e garantindo que tenha a qualidade que o cliente espera. Muitas vezes o produto ele é produzido com qualidade, ele sai da fábrica com qualidade, mas ele chega às mãos do cliente já com alguma avaria, né, com algum defeito, exatamente defeito que ocorreu ao longo do processo de transporte. Então, a gente que hoje vive aí nessa era do e-commerce, né, do comércio, através da internet, através dos computadores, né, das compras nesses sites de compras, a gente, enquanto consumidor, certamente já sofreu com algum problema na entrega do produto que você adquiriu, ou pela demora, a falta do cumprimento do prazo, ou pela a qualidade mesmo do produto. Então, na hora de fazer esse transporte, principalmente se a empresa faz o transporte direto para o cliente, ela não passa por um lojista, ela não passa por uma outra empresa que vai revender aquele produto, é preciso ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque aquele produto ele vai sair com qualidade da empresa, mas ele vai a empresa vai precisar garantir que ele chegue nas mãos do cliente naquele prazo que foi estipulado, que as empresas têm diminuído cada vez mais, exatamente para satisfazer o cliente. Então, é preciso garantir que aquele prazo vai ser cumprido, assim como é preciso garantir que o produto vai chegar, porque a gente sabe que acontecem problemas na hora de contratar, de repente, uma transportadora, essa transportadora não é de confiança, e aí a empresa confia aquele produto a ela e às vezes chega na casa do cliente a caixa do produto. E aí, o que fazer? É preciso evitar que isso aconteça. Além de, hoje as pessoas comprarem cada vez mais produtos valiosos ou produtos frágeis através da internet e esse produto chegar com alguma avaria. Às vezes você compra uma televisão, ela pode chegar avariada na sua casa. Às vezes você compra um computador que por algum problema no transporte, às vezes uma pancada que o computador leva, ele pode trazer um defeito, né? E aí gera todo aquele transtorno para o cliente e gera, inclusive, a logística reversa. Então, as empresas hoje têm oferecido cada vez mais esse serviço de logística reversa para o cliente, onde o cliente vai devolver aquele produto, ou se ele não gostou, ou se não serviu, ou se veio com alguma avaria, com algum defeito, ele vai devolver para a empresa sem custo nenhum. Para o cliente, mas para a empresa, é claro que existe um custo. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser planejado e tem que ser organizado de tal forma que todo esse processo aconteça com qualidade, para chegar o produto nas mãos do cliente com qualidade e evitar mais transtornos para o cliente e gastos para a empresa. É preciso pensar também nisso. Esse tipo de logística reversa gera um gasto para a empresa, né? Gera despesa para a empresa que pode ser evitada, desde que você consiga garantir a satisfação do cliente. A empresa ela pode, sim, evitar esse tipo de logística que, assim, no relacionamento com o cliente, traz um ponto muito positivo. O cliente se sente seguro, mas também traz um custo para a empresa. Então, a gente sabe que a manutenção de estoques, ela tem sido cada vez menor nas empresas, exatamente pelo que eu falei antes, a questão do just in time, mas é preciso, né, pensar aí naquele, pelo menos, estoque mínimo, e para isso é preciso pensar no transporte desse estoque. Nos slides de vocês tem um pouco mais falando sobre a manutenção de estoques, sobre o processamento de pedidos, né?
Tem as atividades de apoio à logística, a gente falou das atividades primárias, também tem as atividades de apoio, que são armazenagem, movimentação de materiais dentro da empresa, embalagens de transporte, os suprimentos, programação da produção e o manuseio das informações. E aí eu deixo para vocês refletirem, né, uma perguntinha para vocês pensarem, estudarem um pouco mais. Apesar da necessidade de minimizar estoques, é bom não esquecer de que eles constituem um vínculo entre as etapas do processo de compra e venda e as etapas do processo de compra, transformação e venda. Então, segundo que a Avenatti, vocês vão pesquisar quais são os 5 tipos de estoque. Pesquisem, vocês vão precisar dessa informação lá nas atividades presenciais, atividades para casa, e eu espero que vocês tenham bons estudos. Contem conosco, através da plataforma a gente pode conversar e tirar as dúvidas de vocês. Obrigada e um bom curso.